Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o 7 de setembro. 7 de setembro foi o dia onde o Brasil se declarou independente de Portugal. Ele deixava de ser uma colônia para passar a ser uma monarquia independente. Em 1808 veio para o Brasil a família real. Então eles vieram porque dentro de Portugal eles passavam, né, por um momento de crise, um momento difícil, onde eles estavam guerreando contra a França. Então a França estava se apossando do país. Então eles vieram para cá, eles largaram tudo lá, vieram para cá e começaram a viver aqui no Brasil. Então a intenção deles era permanecer aqui. Então, tanto que lá em 1815, né, que havia já contornado, né, todo esse problema. Então, Portugal começou a reivindicar a volta, né, de Dom João VI, que era regente naquele momento, e ele não queria voltar, então ele era resistente a voltar, gostou aqui do Brasil e queria ficar aqui. Queria tornar o Brasil uma monarquia independente. Tanto que no mesmo ano, tanto que em 1815 o Brasil ele se torna o Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves. Ou seja, ele já estava caminhando para a sua independência. Ele queria já tornar aqui um país independente. Então, Pedro, que ainda não era o Dom Pedro, né, ele estava aqui no Brasil também e se recusava a voltar. Em chegado a algum momento, Dom João VI voltou, porém eles exigiam também que Pedro ele retornasse para Portugal. Ele não quis. Então, a partir desse momento, houve um grande marco também dentro da nossa história, que foi o dia do Fico, onde Pedro, ou Dom Pedro, mais à frente, né, ele veio e fez aquele discurso, né, que se fosse para o bem geral de toda a nação, que ele ficava aqui. Aquele discurso que todos já conhecem. Então, ele ficou aqui e a partir desse momento começou a se quebrar todos os laços que haviam de um Brasil colônia com Portugal. Então o Brasil ele já caminhava ali para a independência. Tanto que em 1822, né, quando Maria Leopoldina, que era esposa de Pedro, né, que viria a ser Dom Pedro, ela acaba assinando um decreto. Ela assinou esse decreto no dia 2 de setembro. 5 dias depois, Pedro recebe esse decreto e declara às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, né, e declara ali que o Brasil fez aquele discurso bonito de independência ou morte. Então, a partir daquele momento, o Brasil se tornava independente, se tornava uma monarquia independente. E é importante a gente dizer, né, para entrar aqui no nosso foco, que é o que eu quero passar para vocês, que naquele momento o Brasil era apoiado pelas elites brasileiras, pelos latifundiários, pelos donos de fazenda. Ele era apoiado, essa monarquia era apoiada nesse momento. Então, como ele era apoiado por isso, o que eles queriam era a manutenção dos seus desejos também, né? E uma dessas coisas que estavam dentro desses desejos era a manutenção da escravidão aqui dentro do nosso país. Então, quando ocorreu a independência foi apenas para alguns, porque não foi para os negros. Os negros permaneceram escravizados aqui dentro do nosso país. E naquele momento, para se aceitar, né, essa independência, ela precisava ser aprovada, precisava ser regulamentada. Então, Estados Unidos havia já dado seu ok, aceitou a questão da independência do Brasil, porém a Inglaterra tinha uma forte influência tanto na Europa como em outros países ao redor do mundo. Então ela vai e declara que para o Brasil se tornar independente, ele precisaria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Então ela acaba emprestando esse dinheiro para o Brasil acaba se endividando, e a partir desse momento ele começa já a ter uma dificuldade financeira, uma dificuldade econômica para o seu governo em si. E a partir desse momento, uma das imposições, né, que Inglaterra ela coloca para o Brasil era que o Brasil acabasse com a escravidão.
Ela já vinha fomentando isso ao redor do mundo e queria também que fosse aqui dentro do Brasil. E que fosse dessa forma aqui dentro do Brasil. Então o Brasil passa a ter que começar a planejar uma abolição dentro do nosso país. Só que isso é feito de uma forma, da forma brasileira de se fazer naquele momento, porque em 1831 o Brasil coloca uma lei, né, a Lei Diogo Feijó, que mais à frente veio a ser conhecida como Lei para Inglês Ver, né? Porque ela fez a lei somente para satisfazer os desejos da Inglaterra, para dizer que estava avançando nessas questões de abolição e acabou não avançando nada, porque essa lei ela foi burlada e o Brasil continuou traficando, trazendo para cá, para o Brasil, os escravizados. Somente em 1850, quando é feita a lei Eusébio de Queiroz, que é extinguida de uma vez a escravidão, o tráfico escravo aqui para o Brasil. Nesse mesmo ano, existiu ali uma lei que foi chamada Lei de Terras, onde impedia o avanço de terras para negros, para escravizados, para os pobres. Então, ali você já começa a ver um movimento que ocorria dentro do nosso país, que a gente não consegue ver uma independência dos negros nem ao longo do tempo, porque ele sempre foi prejudicado, sempre foi colocado leis para que viesse retardar a abolição, para que viesse prorrogar a abolição. Então, se a gente for analisar, 1850 teve a lei de terras, 1871, a lei do ventre livre, né, que na verdade não nascia-se livre. Se você for entrar dentro dos detalhes dessa lei, o dono, né, ele tinha uma prerrogativa, ele tinha ali a escolha de libertar esse escravizado que nascia aos 7 anos e receber uma indenização, ou então ele ficava com esse escravizado até os 21 anos de idade. Ou seja, ele não nascia livre. E é a mesma coisa que aconteceu lá em 1885, a lei dos sexagenários, onde dizia-se que com 65 anos ele seria liberto, porém tinha toda ali uma questão de que só seria liberto depois que ele pagasse 3 anos como indenização ao seu dono. Então, assim, foram leis que foram prorrogando a escravidão, e o Brasil foi o último país em toda a América a abolir a escravidão. Então, assim, a independência, quando a gente fala de independência dentro do nosso país, foi independência para poucos. Não foi independência para todos. Não foi independência para os negros. Então, é muito importante que seja dito e que todos saibam que esse dia 7 de setembro de 1822, que a gente comemora, foi o dia da independência do Brasil, porém, independência para alguns, para os negros não foi. E ao longo do tempo continuou não sendo, porque a gente até hoje briga, luta pela nossa independência de oportunidades, pela nossa independência de direitos, e a gente busca ainda essa independência em nossa vida aqui dentro do Brasil. Resistência sempre.